Olá, eu sou o Miguel e hoje vou apresentar para vocês o meu trabalho de iniciação científica intitulado Análise Temporal do Comportamento Espectral dos Reservatórios de Abastecimento Público do Distrito Federal, orientado pela professora Regiane N. Cicerelli. Esse trabalho foi feito utilizando a plataforma Google Earth Engine. Essa plataforma é uma ferramenta de ponta para o processamento de dados de sensoriamento remoto por conta do seu sistema de armazenamento em nuvem e grande disponibilidade de dados globais. Esses atributos permitem trabalhar com extenso volume de dados, como por exemplo realizar uma análise de séries temporal em coleções completas de imagens orbitais, sendo importante avaliar sua eficiência e confiabilidade quando relacionados às características dos corpos d'água. O GE trabalha com a linguagem JavaScript e sua interface contém a janela de visualização do mapa, um editor de código e os gestores de scripts e tarefas. Esse trabalho teve como foco a análise dos reservatórios hídricos que abastecem o Distrito Federal, Lago Paranoá, Santa Maria e Descoberto. Esses locais são geridos pela CAESB e a DASA e apresentam históricos distintos, incluindo os casos de eutrofização e implementação de estações de tratamento de esgoto no Lago Paranoá e também a criação da unidade de conservação em Santa Maria, por exemplo. Tudo isso implica em características físico-químicas diferentes para cada um dos corpos d'água. Somando as variações sazonais de nível d'água, tem-se um bom panorama para avaliar como a plataforma GE é capaz de analisar as diferenças já conhecidas no comportamento de cada um dos alvos. As curvas espectrais para ambos os reservatórios foram geradas utilizando 5 diferentes coleções disponíveis na biblioteca do GE. São elas as coleções Landsat 5TM, Landsat 7 ETM+, Landsat 8 OLI-TIRS, Landsat 9 OLI-2 TIRS-2 e Sentinel-2 MSI. Embora cada tipo de imagem tenha configurações de bandas diferentes, foram escolhidos para cada um as faixas correspondentes aos comprimentos de onda do azul, verde, vermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio, presentes em todos os sistemas sensores citados. Tendo as coleções e bandas definidas, foi feita a vetorização do nível d'água, utilizando uma cena produzida em época de seca na região. A partir desse ponto, foram elaborados e executados os algoritmos para a geração das séries temporais, como mostrado na imagem. Tendo importados os limites dos reservatórios, o algoritmo faz a adição da série temporal de imagens dentro dos limites do vetor, levando em conta a banda selecionada e o percentual limite de cobertura de nuvens. Na sequência, é feita a compilação das respostas espectrais para as imagens empilhadas, permitindo a construção de uma curva de variação de reflectância com base no tempo. Por fim, o código permite a formatação do layout dos produtos gerados, incluindo títulos, cores e fontes do texto, além de diversos outros itens não abordados nesse trabalho. Tendo em vista o grande volume de resultados gerados, foi selecionado um item representativo do panorama geral para a ilustração do trabalho. Os 3 gráficos mostrados correspondem à banda 2 da coleção Sentinel MSI, logo representa a sua banda do azul. O primeiro gráfico mostra a série temporal sem aplicação do filtro de cobertura de nuvens. É possível notar que os valores de reflectância estão em um intervalo que varia de menos de 1% até cerca de 16%. E tendo em vista que as variações de resposta espectral dos corpos d'água costumam ser de ordem de poucos décimos, essa escala de observação se torna inadequada para esse tipo de trabalho. Vemos aí que existe uma tendência geral da curva para os valores mais baixos, porém interrompidos aí por picos muito elevados. E isso mostra que sem a aplicação dos filtros, a cobertura de nuvens presentes em algumas cenas acaba por gerar esses picos de alta reflectância, mascarando as reais variações da curva espectral da água. Para contornar esse problema, o filtro de cobertura de nuvens foi aplicado às imagens. Os gráficos inferiores mostram o resultado dos algoritmos ajustados, sendo à esquerda utilizado o filtro de 10%, enquanto que para o gráfico da direita foi aplicado o filtro de 5%. Observa-se que ambos os filtros são capazes de adequar melhor a escala de observação dos resultados, sendo que o filtro de 10% mantém maior quantidade de picos, porém com menor perda de dados, enquanto o filtro de 5% implica uma menor quantidade de dados utilizáveis, porém remove os picos com maior eficiência. Isso mostra que é necessário avaliar, conforme os objetivos do trabalho, qual tipo de processamento é mais eficaz para a situação. Com base em tudo isso, esse estudo permite concluir que, primeiro, a plataforma de GE mostra sucesso para aplicação no monitoramento temporal e espectral dos corpos hídricos, desde que utilizados os devidos filtros no algoritmo, como o filtro temporal de cobertura de nuvens. Segundo, a análise conjunta das bandas espectrais mostra uma sobreposição entre as diferentes curvas, o que dificulta as interpretações relativas ao comportamento dos alvos nas diferentes faixas do espectro.
Assim, a análise individual mostra uma maior adequação para cada uma das faixas de variação vistas nas bandas. Terceiro, a filtragem de cobertura de nuvens em 5% apresentou sucesso em remoção dos picos de reflectância associados às nuvens, permitindo a adequação da escala de observação dos resultados e análise das variações associadas à água. Entretanto, ela acarreta em uma grande perda de informações. E por último, a filtragem em 10% mostrou um relativo sucesso na remoção dos picos, porém menos eficiente em comparação com 5%. Esse valor já é mais conservador quanto ao volume de dados associados à análise. Essa foi minha apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção.